Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Nicochete. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos aprender a criar um formulário dentro mesmo do WhatsApp, nativo ali das configurações do WhatsApp, só que o WhatsApp é API oficial, WhatsApp Cloud, tá? Você não consegue fazer isso no WhatsApp não oficial ainda, ok? Então bora lá para nossa tela para você entender como é que faz lá o WhatsApp Flow. Chegando aqui na nossa tela, você vai vir aqui ó, na parte de conteúdo do lado esquerdo, vai clicar e aqui nessa segunda barrinha você vai clicar aqui em WhatsApp Flows, tá? Tem alguns prontos aqui, mas a gente vai criar um do zero, tá? Você clica aqui no botãozinho criar, vai aparecer essa opção para você digitar um nome, para você dar o nome ao seu WhatsApp Flow, tá? Então vamos colocar aqui ó, aula Flows. E aí a categoria você vai escolher de acordo o formulário que você vai montar. Vamos colocar aqui outros, né? E vamos salvar. Assim que salvar, ele já vai aparecer aqui para você fazer a edição. Se você clicar aqui no lapisinho, a única coisa que você vai conseguir editar é o nome e a categoria, tá? E se você clicar aqui em visualizar, ele vai te dar uma amostra de como estará esse flow, né? Depois que você já tiver editado ele realmente, ok? Então, bora aqui para editar telas, que é onde realmente você consegue montar ali todo o esquema dos seus flows dentro do WhatsApp, tá? Então, vamos aqui em editar, ok? Chegando aqui, você já tem uma tela pronta de demonstração, e se a gente for buscar aqui já aparece, né? O textozinho de cabeçalho, o título da página e um textozinho já de corpo aqui com o botão onde você clica em, no caso aqui não tem, né? Mas você clicaria aqui em continuar e iria para uma próxima tela, né? Mas aqui como a gente só tem uma, ele não vai. Abrindo aqui essa tela, a gente tem a identificação da tela, que é um nome único, né, de cada tela que você vai ter que colocar, onde você não pode usar caracteres especiais, como acento, cedilha, etc. E também não pode deixar espaço, tá? Então, vou colocar aqui início, né, tela de início. Muda aqui em cima na hora que você altera aqui, tá vendo? E já aparece o restante. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, que é o título dessa página. Apresentação. Aqui eu já tenho dois componentes do meu formulário, né? Eu posso adicionar mais aqui, eu tenho diversos outros componentes, da mesma forma que você teria, por exemplo, lá no formulário do Google, né? Vamos dizer assim. E aqui eu já vou fazer a alteração, né? Com os textos aqui que eu já tenho, tá? Para a gente agilizar aqui. Esse texto principal que é do cabeçalho, vou colocar aqui, ó, ok? Então já coloquei, eu posso colocar aqui, posso alterar, tá vendo? Como se fosse cabeçalho ou subtítulo, nesse caso eu vou colocar como cabeçalho, vou voltar e vou alterar esse daqui, ó, esse daqui tá como texto do corpo, como vocês podem ver quando você abre aqui, ó, que você clica, tem aqui, ó, corpo, tá vendo? Isso aqui é mais para você colocar uma mensagem. Como é que a gente já colocou um? Eu vou até adicionar outro aqui, outro cabeçalho, vou subir aqui que eu posso subir também, alterar a ordem. Vou clicar para editar, vou colocar como subtítulo e vou colocar aqui como cadastro rápido, né? A gente vai fazer um formuláriozinho de cadastro rápido. E aqui eu vou alterar esse texto do corpo aqui, que ele já me deu, né? Vou colocar aqui, ó. Só clique no botão abaixo para iniciar, né? Aqui ele tem o botãozinho. Eu posso também mudar aqui como se fosse corpo ou uma legenda, tá? Vamos colocar como corpo, aqui eu consigo colocar negrito, itálico, consigo colocar riscado, consigo colocar em formato markdown. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas aparentemente não muda nada aqui na visualização, né? Mas eu creio que se você colocar na hora que aparecer lá no WhatsApp, não vai ter uma formatação muito interessante, tá? Então vamos deixar desmarcado. As outras aqui, caso você queira usar, fique à vontade para usar, tá? E aqui é o local que normalmente você coloca alguma variável. Nesse caso aqui a gente não vai colocar nenhuma variável, tá? Só simplesmente vou voltar. Pronto, a nossa primeira tela, ela já está pronta praticamente. Aqui eu posso alterar o nome desse botão, tá vendo? Ó, eu posso colocar aqui, iniciar agora.
por exemplo, né? Aí na hora que o lead clicar, vai iniciar a coleta dos dados que a gente vai fazer na próxima tela, tá? Aqui no rodapé, eu consigo colocar aqui alguma nota, caso eu queira, tá vendo? Na hora que eu mudo aqui, abre aqui embaixo para eu colocar. Eu posso colocar, por exemplo, uma porcentagem dizendo quantos por cento está em cada tela do preenchimento, né? Se eu for fazer várias telas. Então aqui eu posso colocar 0%, por exemplo, já aparece aqui no início. E aí você pode colocar tanto no centro quanto na lateral, tá? Nas laterais esquerda e direita, quando você muda aqui, né? Vamos dizer aqui que você colocou 0% do preenchimento, né? Ou então, por exemplo, eu posso deixar aqui, ó, clique abaixo, melhor, tá? Não dá para colocar emoji aqui, porque senão eu ia colocar um emojizinho com a mãozinha apontando para baixo, mas aqui você já direciona. Você pode colocar qualquer texto aqui com no máximo 15 caracteres, tá? Aqui vem escrito, ó, quantos caracteres que é o máximo, ok? E aí, para você criar outra tela, aqui já tá tudo ok, você pode salvar aqui, né? Para garantir. A gente salvou aqui ela. E agora eu vou entrar novamente aqui e vou adicionar outra tela, tá? Adicionei outra tela, aqui já tem início, e aqui eu já vou colocar como cadastro. E aqui no título, colocar aqui de novo, vou colocar aqui cadastro rápido, né? E vou adicionar o item aqui. A primeira coisa vai ser... Vou colocar o cabeçalho. Tudo aqui, 80 caracteres o máximo, ó, bateu 79. Eu vou colocar aqui como subtítulo para ficar um pouquinho menor, né? Aqui eu volto e vou adicionar aqui já um texto, né? Que aqui, ó, já vem, quando você coloca esse outro aqui, texto, já é o campozinho para a pessoa preencher, né? E quando eu edito aqui, aí eu vou colocar um nome de referência para esse texto, né? Por exemplo, aqui a primeira coleta que a gente vai fazer é a coleta do nome completo. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, tá? Como a gente falou lá no início, não pode ter nenhum caracteres especiais, não pode ter espaço. Então, vamos colocar o mais simples possível, né? E aí depois, por exemplo, como eu falei, se eu quiser pegar esse nome aqui que ele digitou no início, eu consigo pegar montando uma variável. Vamos ver se dá tempo para a gente iniciar como você monta aí uma variável simplesona, tá? Nome. Título da etiqueta, que é esse texto aqui que aparece aqui em cima, ó, tá vendo? E nós vamos colocar aqui nome completo. Ok. Viu como é fácil para você montar? Tipo de entrada você pode mudar aqui como texto, número, e-mail, telefone, senha, código, e cada um tem uma formatação diferente. Por exemplo, senha, quando você coloca, ó, aparece aqui o botãozinho para você mostrar ou não, né? E aparece todo aqui oculto, vamos dizer assim, né? Mas aí você tem aqui algumas formatações para você usar. Vamos usar texto aqui mesmo, ok? Se você quiser colocar um texto de ajuda, ó, digite aqui seu nome completo. E aparece aqui embaixo o texto de ajuda para indicar o que o lead precisa colocar aqui, né? Aqui você pode colocar o mínimo de caracteres. Eu recomendo você colocar pelo menos, vamos dizer aqui, 3 caracteres, né? Mínimo. Por quê? Porque aí obriga a pessoa a digitar alguma coisa correta, né? Então, normalmente você tem pessoas que têm o primeiro nome assim, né? Simples, Ana, que são 3 caracteres. Mas aí se eu coloco 2, ele não vai permitir, né? Vou colocar como campo obrigatório, inclusive aqui. Mínimo de caracteres, máximo de caracteres, vou colocar 50. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu deixo só A, ele não vai deixar passar, vamos dizer assim, né? Ele não deixa porque o mínimo aqui é 3. Então, na hora que ele for salvar lá, ele não vai deixar passar, tá? E aí força também a pessoa a colocar pelo menos... força a pessoa a colocar pelo menos
3 caracteres aqui, ou pelo menos o nome completo, não colocar só o nome inicial, né? Aqui em valor de inicialização dinâmica, se você marcar aqui, ele vai pegar o nome que já vem do usuário, no caso do WhatsApp do usuário, o nome que ele costuma colocar aqui. Em determinados casos é interessante, mas em outros não. Por quê? Principalmente pelo nome, né? Porque senão o pessoal muitas vezes coloca emoji dentro do nome, então não é interessante você preencher automaticamente com emoji já o nome do usuário. Então, nesse caso aqui eu não recomendo que você coloque. Mas só para você entender, são as informações que já vêm ali pré-cadastradas que o usuário coloca dentro do WhatsApp, então você consegue já fazer esse preenchimento dinâmico, tá? Aqui, como eu marquei aqui antes, você pode marcar como obrigatório, porque ele vai ser obrigado a preencher, que senão não passa. E em perguntas comuns, você pode deixar não obrigatórios também, se for opcional, né? Outra coisa aqui também, voltando aqui no valor de início dinâmico, você pode colocar um valor inicial aqui já, né? Por exemplo, Ana, só para a pessoa entender aqui, ó, Ana de Souza. Só para a pessoa entender que ela vai ter que digitar alguma coisa aqui, né? Nesse nosso caso, vamos deixar em branco mesmo. Ele vai ser obrigado a colocar, então não necessariamente a gente precisa preencher isso aqui, né? Pronto, primeiro campo aqui já foi coletado, agora a gente vai coletar mais um campo. O que a gente vai usar agora? Área de texto, né? Que é onde você pode coletar mais informação do usuário. Nessa área simples aqui, você tem, por exemplo, até 50 caracteres. Essa área de texto aqui, você consegue usar um pouco mais de caracteres, né? Então, por exemplo, você pode definir aqui, ó, máximo de 100 caracteres. Se você deixar vazio, fica ilimitado. Máximo de 1000 caracteres, né? Então, a pessoa pode colocar um texto aqui com máximo de 1000 caracteres, por exemplo. Você que define esse limite, ok? O nome dessa área, né? Vamos colocar aqui como informação, lembrando que o cedilha você não pode colocar e não pode colocar acentuação, né? Vou colocar aqui como etiqueta, né? O que você deseja, e aqui embaixo no texto de ajuda, eu vou colocar aqui um textozinho de ajuda. Ó, descreva em poucas linhas o que você deseja automatizar, vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente está fazendo um cadastro para coletar as informações do usuário para a gente fazer uma automação, alguma coisa nesse gênero, né? Você pode colocar valor dinâmico também, que é alguma informação que já vem do WhatsApp. Nesse caso a gente não vai usar, né? Vamos marcar esse campo como obrigatório também, que a pessoa tem que escrever alguma coisa aqui, né? Pronto, agora a gente vai passar para a próxima coleta, voltar, né? Já tem aqui mais um campo. Vamos coletar aqui um valor de data. Ok? Data, início, né? Aqui na etiqueta a gente coloca data de início, apareceu aqui. E aí, no texto de ajuda, eu vou dizer que, vou perguntar para ele, ó, quando pretende iniciar o projeto, tá? Tem escrito aqui, ó, quando pretende iniciar o projeto, aí a pessoa vai vir aqui e vai marcar a data que ela pretende iniciar o projeto dela, vamos dizer assim. Você pode colocar, por exemplo, a data que você fez, você criou isso aqui para que a pessoa não coloque uma data anterior, por exemplo, né? Data mínima. Então, lembrando que o formato ele já até te traz aqui qual é o formato de utilização, né? Ano, mês e dia, né? Dá até um exemplo aqui, então vou colocar 2025, tracinho 7, tracinho 20, tracinho 21, ok? Então, a data mínima aqui vai ser isso. Então, se ele chegar aqui, ó, e colocar uma data anterior, não vai ser aceita, tá? Não sei por que não está aparecendo, normalmente aparece vermelhinho aqui, mas é normal às vezes dar um bugzinho assim, né? Não está aparecendo, mas ele não permitiria, por exemplo, colocar uma data mínima aqui
antes dessa data de hoje, né? Na hora que a gente for fazer o teste aqui, provavelmente ele não vai permitir. Vou até deixar aqui a data mínima, ok? E a data máxima, se você quisesse colocar, se fosse algum cadastro, por exemplo, de evento, aí você fosse liberar ali, ó, do dia 21 até o dia 25, é a data que você consegue preencher os dados para gerar esse cadastro. A partir disso você não consegue mais, algum evento ali que você for fazer, né? Então, você tem essa possibilidade também. Valor dinâmico, provavelmente você consegue aqui pegar a data de hoje como início, né? Eu ainda não fiz esse teste, confesso, mas deve ser algo nesse gênero, né? Vou até deixar marcado aqui para ver se a gente consegue pegar a data de hoje como valor dinâmico, né? Você pode marcar esse campo também como obrigatório ou não. A gente pode voltar aqui. Vou adicionar o próximo aqui, né? Que é a opção de múltipla escolha, que a gente não fez ainda. E quando você adiciona aqui mais, aparece a barrazinha de rolagem aqui. Múltipla escolha, a pessoa pode escolher várias opções, né? Então, vamos perguntar para ela aqui, ó, quais canais, né? Então, vou abrir aqui, vou adicionar aqui, canais, colocar aqui, ó, quais canais. E na descrição eu coloco um texto maior, né? Já que a gente não consegue colocar um texto tão grande aqui. Então, na descrição eu pergunto quais canais você quer automatizar. Aí aparece aqui embaixo quais canais a pessoa quer automatizar. E eu tenho aqui, aparece as opções para mim. Eu posso estar entrando aqui e digitando quantas opções eu quiser, né? Então, eu coloco aqui, ó, WhatsApp. Aí você pode colocar valor 1 ou você pode colocar, inclusive, aqui o valor WhatsApp e ainda pode gerar uma descrição e um metadados. Só que, ó, cuidado, se você gera uma descrição e um metadados, pode ser que dê erro lá no final, na hora que você for finalizar esse teste, na hora que o lead terminar. Então, eu recomendo você deixar em branco, não preencher. Só preenche essas duas opções. E como eu disse, você pode colocar como valor numérico ou você pode colocar o valor da etiqueta aqui, se não for algo muito grande, porque você tem só até 100 caracteres, ok? Então, bora aqui, ó, já preenchi, vou colocar aqui todas as opções que eu quero apresentar, né, no Instagram. Ok, vou adicionar aqui mais uma opção, Facebook Manager, e vamos aqui, site web chat, a mesma coisa aqui. Pronto, já tem as minhas opções, aí a pessoa pode marcar aqui o que ela quer preencher, tá? Vou aqui também adicionar, ó, você pode colocar o mínimo de seleção possível. Então, o mínimo é 1, né? A pessoa tem que selecionar pelo menos 1 aqui para dar certo, para ela conseguir passar. Como eu tenho 4 opções, então o máximo é 4 opções. Vamos voltar aqui, vamos ver qual é a outra opção que a gente vai utilizar. Nós vamos usar aqui, fez múltipla escolha, agora a gente vai usar a opção opções. Nas opções, ele pode escolher ou um ou outro, né? Nesse caso, não te dá o direito, por exemplo, igual aqui de cima, de marcar várias opções, né? Você tem que escolher aqui. Ó, acabei de descobrir uma coisa aqui, sem querer, mas aqui a gente vai voltar, inclusive, aqui, ó, nos canais, quais canais, né? Porque aqui, quando eu marquei, a gente tem a opção aqui, ó, itens selecionados máximo, 4. Só que aqui ele só me deixou selecionar 3, né? Então, vamos saber que se a gente aumentar aqui para 5, 2, 3, 4, aqui ele já deixa selecionar todos. Não entendi essa lógica, provavelmente algum bugzinho. Aqui, ó, mínimo 0, vamos ver se a gente coloca 4 aqui, ele deixa. Ó, não deixa. Então, aqui, ó, já viu aqui, se você tem para selecionar todas as opções, você tem que deixar aqui para uma opção a mais, né? Então, 1, 2, 3, 4, mas aqui tem que estar 5. E aqui o mínimo 1 para conseguir passar, ok? Agora vamos voltar lá. Isso aqui eu não sabia, tá? Então, já descobrimos aí sem querer alguma coisinha. Acontece. Aqui nas opções,
Vou até colocar aqui como opções mesmo. Essas opções ele tem que escolher ou um ou outro, né? Então eu já vou até colocar aqui, ó, como título porte, né? Para a gente ver. E na descrição aqui eu vou perguntar ele qual é o porte da empresa. Como coube aqui tudo, ó, acabei apagando aqui na descrição, deixando tudo aqui em cima, porte da empresa. E aí ele pode selecionar a opção que é mais interessante, né? Vou colocar aqui, inclusive, como MEI, né? Primeira opção. Segunda opção, vou colocar aqui como pequena, referente a pequena empresa, né? Vou adicionar aqui média. Aqui no valor funciona da mesma forma que as múltiplas escolhas aqui em cima, né? Você pode definir o valor. E aí, em último aqui, a gente vai colocar como grande. Valor também grande. Okay? Você pode definir também o campo como obrigatório ou não. Então, já temos aqui o próximo passo. Ok? Vamos ver o que falta aqui a gente usar ainda. Adicionar mais um item. Falta a lista suspensa. Então, vamos usar aqui a lista suspensa. Ó. Você tem a opção igual aparece lá quando você coloca opções dentro do bloco de pergunta, que você seleciona e o usuário seleciona um item dentro dela, tá vendo? Que legal. Então, você pode clicar aqui. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Nível. Vou ver se dá esse texto aqui, ó. Nível de experiência. Deu certinho. Nível de experiência e você pode colocar o seu nível, o nível de experiência do lead lá de automação. Vou colocar aqui como iniciante, né? Segunda opção. Você viu que a gente montou um formulário aqui, tipo, nada a ver, né? Mas tem importância não, é só para vocês entenderem como que funciona cada opção aqui que a gente tem, tá? Vou colocar mais um nível aqui, como avançado. E como vocês percebem, aqui na lista ele só pode colocar uma opção também. Então, você pode usar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Que ele pode marcar uma opção, ou você pode usar como lista. Particularmente, eu acho que eu prefiro aqui mais a lista, porque ocupa menos espaço, então não vai ficar um formulário muito longo, né, para a pessoa preencher. Se essas listas aqui, por acaso, ficassem uma do lado da outra aqui, ó, pelo menos duas colunas, eu acho que ficaria mais bonitinho. Mas como ela, de acordo com a quantidade de coisas que você tem também, é mais interessante você usar a lista aqui, ó, que vai ocupar bem menos espaço, né? Você pode colocar aqui também, sempre vai ter essas mesmas opções dinâmicas, né? E você pode colocar esse campo também como obrigatório ou não, tá? Vamos ali para o próximo, ver o que tem aqui de mais para a gente fazer. O opt-in, né? Que é onde você tem ali a opção de marcar se você aceita ou não uma determinada coisa, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer aqui, ó, aceite. Vou colocar aceite. Do Nicochete. Concordo com os termos do Nicochete, como se fosse um aceite mesmo, né? E aí eu posso colocar, inclusive, um URL aqui de direcionamento. Vamos ver aqui, ó, Nicochete. Aqui, ó, termos de uso. Vamos copiar isso aqui e colocar lá. Ver como é que fica lá. Ler mais, entendeu? Então, você tem a opção aqui para o lead clicar e ser direcionado para alguma página ali onde você pode marcar. Ele vai lá fazer a leitura e vai dar o ok, né? Valor inicial aqui, campo obrigatório, você pode marcar também, né? Porque se ele não marcar, ele não consegue continuar. Ok? Vamos ver a outra opção aqui, que é link incorporado. Que seria a opção de você... Vamos colocar aqui os mesmos termos. Aqui embaixo aparece para você. Antes não apareceu, só aparece depois que você coloca o link. Tá vendo? Que é o link das políticas de privacidade do Nicochete. Políticas... Vou tirar aqui, eu tinha colocado leia, mas vou colocar só políticas de privacidade. Né? Por exemplo, e acho que aqui no Nicochete não tem esse link. Mas se tiver, deixa eu ver. Páginas, dúvidas. Não, tem aqui, ó. Privacidade. Vamos usar essa daqui também.
políticas de privacidade do NicoChat, ok? E a pessoa clica que ela é direcionada para a página imediatamente. Ok? Ficou legalzinho o nosso formulário, apesar de ter coisa aqui que não está batendo, né? Mas tudo bem, aqui pelo menos a gente conseguiu usar todas as opções possíveis, né? E você conseguiu aqui aprender como criar um formulário dentro aqui do WhatsApp Cloud mesmo, usando o WhatsApp Flow. E aqui, depois que marcar aqui, enviar. Que aí a pessoa sabe que na hora que ela preencher tudo aqui, ela vai enviar. E aí você pode colocar alguma mensagenzinha, como eu te falei, como a gente mostrou lá no início, né? Vai NicoChat. Melhor, vou deixar no centro que fica mais bonitinho. Pronto, by NicoChat. Ok? Aí quando eu clico aqui em salvar também, em vez de só aplicar, ele vai voltar lá para a página inicial, né? Onde tem todos os formulários. Então tem aqui, ó, aula Flow. Ela ainda não está publicada, tá? Vou ver se eu clicar em visualizar aqui se aparece alguma coisa para mim. Pronto, aqui ó, quando eu cliquei em visualizar, ele me mostrou aqui como que vai ficar bem próximo ali, né, que vai aparecer lá no WhatsApp, tá vendo o WhatsApp aqui de fundo, aí que na hora que a pessoa chega lá nesse momento, aí aparece o formulário aqui, aí a pessoa vai clicar e vai ser direcionada para a próxima página, né? Vamos ver aqui, ó, próxima página. Aqui você vê o formato, né, que vai vir, ó, para iOS, Android, modo claro, modo escuro, como que vai aparecer, gostei do modo escuro. E aqui, ó, na hora que a pessoa clicar aqui, ela vai para a próxima página, que seria essa página aqui de cadastro. Tá vendo? Aqui te dá esse exemplo de como vai ficar bonitinho, ó. Gostei. Muito bom, muito legal, né? E aí, quando ela preencher tudo aqui... Aqui, ó, vamos fazer o teste. Vou colocar esse aqui só... Olha lá, tá vendo? Como eu coloquei o mínimo de 3 caracteres, como eu coloco menos, aí aparece erro, ó. Então, Bruno Keller. Pronto, aqui eu posso colocar alguma coisa. Quero automatizar meu Instagram. Está sem automação até hoje. Data de início, eu quero iniciar amanhã. Ok. Canal Instagram, eu já tinha informado, né? Aí se eu puder, eu posso marcar todos aqui, mas o meu, no caso, aqui é só Instagram. Eu coloco aqui como MEI, e aqui eu sou um iniciante. Vou colocar avançado. Vou colocar iniciante, se eu fosse avançado eu mesmo estava fazendo. Na verdade eu não fiz ainda por causa de tempo, né? Automação do meu Instagram. Aqui eu concordo com os termos. E aqui eu tenho a política de privacidade, se eu clicar aqui eu vou ser redirecionado, aqui também os termos eu clico para a pessoa ler mais, e aí eu posso fazer o envio, ó, depois que eu marco tudo, aí fica disponível o botão de envio aqui. Muito legal, né? Gosto muito dessa opção aqui, eu ainda não tinha utilizado ela, eu tive que estudar agora para passar para vocês como que faz, mas eu gostei muito, é muito prático. E evita também, se você estiver usando a API oficial, de você gastar, por exemplo, com aqueles formulários, mesmo ali o do Google, né? Onde você tem que sair ali do WhatsApp para o lead preencher. Então, você já faz tudo aqui dentro, fica muito legal, tá? Depois disso, você pode clicar aqui, por exemplo, em publicar, confirmar, né? Aí vai para análise e depois de analisado e confirmado, ele vai ficar disponível para você colocar. Já está publicado e já deu tudo certo. Aí ele vai ficar disponível para você utilizar dentro do WhatsApp. Vamos tentar fazer um teste aqui rapidinho de como você coloca. Aula Flow. Criar a opção de aulas Flows. Aí, ó, para adicionar, vai precisar de um bloco de mensagem, tá? E aí você vai procurar aqui em outros e você vai procurar aqui o WhatsApp Flow, ó. WhatsApp Cloud, WhatsApp Flow. Então, quando você clica aqui, vai aparecer essa opção para você editar. Aí você pode preencher essas opções aqui para você, como se fosse a mensagem que você fosse iniciar lá, mandar lá para o usuário.
Pode ser dinâmico, que você tem a opção aqui de você colocar variável, né? Então, vou colocar aqui, ó, Nicochete, né? Vou colocar tudo que a gente colocou lá. No rodapé eu posso colocar alguma coisa também, não vou colocar nada. Texto do botão. Agora. E eu escolho aqui o fluxo do WhatsApp que eu quero enviar. Eu coloquei ali, ó, entrada dinâmica. Vou colocar a variável now, que é a data de hoje, né? E eu posso salvar os dados depois. Vou colocar aqui, ó, payload, aula, flows. É onde vão ser salvos todos os dados depois que o usuário preencher tudo, tá? Feito isso, eu salvo, ó, aparece como se fosse um templatezinho de mensagem, né? Deixa eu ver aqui qual é esse número para a gente fazer um teste, ok? Pronto, peguei aqui, ó, mandei mensagem e agora eu vou enviar aquele fluxo da aula para a gente ver como que aparece, tá? Lá, foi enviado, tá? Deixa eu ver como é que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês agora. Ó, foi enviado, só que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, tá? Como que tá, porque eu não me preparei aqui para mostrar a tela do meu celular para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. Tá vendo? Chegou a mensagenzinha aqui do WhatsApp Flow e eu vou clicar no botão aqui e apareceu aqui já, ó. Tapar um pouquinho aqui a tela, ó, tá vendo? Vocês verem aquele mesmo formulário daquele mesmo modelo aqui, aí eu clico aqui no botão e já inicia aqui para eu preencher. Bora preencher aqui para a gente ver como é que vem os payloads. Bruno Kelly, de início. Já vem preenchido aqui, ó, como eu coloquei para preenchimento automático. Lembra que eu coloquei lá? Que a gente colocou, ó. Então ele já me deu aqui. Cadê? Aqui, ó. Já me deu aqui a data de hoje. Na hora que eu cliquei, ele já preencheu automaticamente com a data de hoje, tá? Quais canais? Eu quero aqui só o Instagram, MEI, nível de experiência, que apareceu para mim, vou colocar como iniciante. Marco aqui os termos de uso e envio. Bora ver lá dentro do lá dentro do live chat agora. Vamos atualizar aqui. Olha lá, já apareceu mais uma aqui, payload aula. Olha só que legal. Ele já traz aqui, ó, todo o conteúdo, né, das informações que eu preenchi lá no formulário aqui dentro, sem precisar fazer esforço nenhum. Legal demais, né? Ó, opção, iniciante, e aceitou aqui os termos. Muito legal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço desculpas aí de não ter preparado para mostrar a tela do meu celular, mas ali nos exemplos que você viu ali, ó, dentro, dá para a gente saber muito bem como que aparece, né, aqui na visualização, ó. É a mesma coisa, tá? Ficou do mesmo jeito o preenchimento aqui, só que dinâmico por causa do WhatsApp, né? Mas ficou dessa forma aqui, ok? No meu escuro, inclusive, que eu gosto da tela escura. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de marcar o sininho de notificação para você ficar atento com as próximas aulas aqui do canal, tá? E compartilhe esse vídeo aí com alguém que você acha interessante aí para aprender essa nova funcionalidade, tá? Até a próxima!